Olá, meus queridos irmãos, que a paz do nosso Criador esteja com todos vocês. Mais uma vez eu, aqui, César, do canal Reflexões do Reino. E hoje, meus queridos, é dia de reflexão. E o título da nossa reflexão é De Volta à Inocência. Bem, irmãos, Apocalipse, capítulo 2, versículos 4 e 5, vai dizer o seguinte: Tenho, porém, contra ti, que abandonaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste. Arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. Amados, existe uma dor que quase ninguém vê. Ela não aparece no rosto, não aparece nas fotos, ela não aparece nas roupas, mas ela destrói a alma por dentro. É a dor de olhar para si mesmo e perceber: eu já fui mais próximo de Deus do que sou hoje. Uma das frases mais dolorosas que uma pessoa pode dizer não é "eu perdi tudo". A frase mais dolorosa é "eu me afastei de Deus". Porque quando nós, meus amados, nos afastamos do Senhor, não perdemos apenas a paz, mas perdemos a alegria em nossos semblantes, a nossa sensibilidade, a inocência espiritual, a vontade de orar e o prazer de estar na presença do Senhor. E muitas vezes continuamos vivendo assim, sorrindo por fora, trabalhamos, frequentamos a igreja, mas por dentro existe um vazio que ninguém consegue preencher. Até que chega um dia e então o nosso coração sussurra: estou com saudade de Deus. E amados, não é saudade da igreja, não é saudade dos irmãos, mas é saudade da presença, saudade daquele tempo em que bastava fechar os olhos e sentir o Espírito Santo consolando a nossa alma. Saudade da inocência que tínhamos quando chorávamos durante uma simples oração. Irmão, você se lembra quando tudo era diferente? Quando bastava ouvir um louvor e seus olhos se enchiam de lágrimas? Quando abrir a Bíblia era como receber uma carta do céu? Quando você orava sem pressa, sem relógio, sem obrigação, só porque amava estar na presença do Senhor? Você se lembra disso? Porque Deus nunca se esqueceu. Mas aos poucos, a vida foi acontecendo. Vieram as preocupações, as decepções, vieram os pecados escondidos, as distrações, e sem perceber,
você já estava distante de Deus. Compreenda que você não abandonou Deus de um dia para o outro. Você apenas foi deixando aos poucos de conversar com Ele. Foi adiando uma oração, depois outra, até que um dia o silêncio virou rotina e a presença que antes era tão familiar passou a parecer distante. E o mais triste nisso tudo é que muitas pessoas aprendem a viver longe de Deus. Sorriem, trabalham, dormem, frequentam a igreja, mas o coração já não queima mais, os olhos já não choram mais. A alma já não sente mais fome da presença. E isso, meus irmãos, é assustador. Porque o pior sinal não é quando alguém chora por estar longe de Deus. O pior sinal é quando já não sente mais falta. Mas talvez você, meu querido irmão, ainda sinta essa falta. Talvez esteja assistindo a esse vídeo porque existe uma frase presa na sua garganta. Uma frase que você nunca teve coragem de dizer. Senhor, eu senti saudade de Ti. Saudade da paz que eu tinha, saudade da alegria, saudade da inocência, saudade da intimidade, saudade de sentir a Tua presença entrando no meu quarto enquanto eu orava, saudade de ser aquela pessoa que acreditava sem duvidar. E sabe o que mais emociona? É que Deus nunca perdeu a saudade de você. Enquanto você se escondia, Ele esperava. Enquanto você dizia, depois eu volto, Ele continuava lá, olhando o caminho. Enquanto você se condenava, Ele preparava o abraço. Porque Deus nunca deixou de chamar você de filho. Sabem a história do filho pródigo? Ele foi embora pensando que encontraria felicidade. Mas a Bíblia diz que chegou um momento em que ele estava disputando comida com os porcos. E foi ali, no fundo do poço, que ele se lembrou de casa. Porque, meus amados, às vezes Deus permite que dê tudo errado em nossas vidas para que nós possamos compreender que o único lugar em que nós sempre estivemos seguros foi na presença dele. Agora, imaginem aquele filho caminhando de volta para a casa de seu pai. Cada passo que ele dava era acompanhado de uma pergunta dentro de seu coração. Será que meu pai ainda me ama? Será que ele vai fechar a porta? Será que ele vai me rejeitar?
Mas quando ele levantou os olhos, não viu um pai de braços cruzados. Ele viu um pai correndo em sua direção. Quem correu foi o pai, porque o amor de Deus sempre correrá mais rápido do que o nosso arrependimento. E talvez você diga: mas eu estraguei tudo. Sim, você errou. Talvez tenha quebrado promessas. Talvez tenha apagado a chama que queimava em seu coração. E talvez ninguém saiba disso, mas Deus sabe. E mesmo assim, Ele sabendo de tudo, Ele continua lá, esperando por você. Existe uma pergunta que Deus fez para Adão lá no jardim do Éden. Ele perguntou o seguinte: onde estás? Mas Deus sabia onde Adão estava. Compreenda, meu querido irmão, que esta pergunta nunca foi sobre localização. Era sobre relacionamento. E hoje, Deus continua perguntando: filho, onde está aquele coração que conversava comigo? Onde está aquela menina que chorava na minha presença? Onde está aquele rapaz que dizia que jamais me abandonaria? E talvez você responda bem baixinho: eu me perdi. Então, meu irmão, ouça o que o Evangelho diz. Jesus não veio procurar por pessoas perfeitas, mas veio por pessoas perdidas. Veio procurar por aqueles que sentem vergonha, por aqueles que caíram. Veio procurar por aqueles que desistiram de si mesmos. Porque a cruz nunca foi para aqueles que não precisavam de perdão. A cruz foi para aqueles que sabiam que não conseguiriam voltar sozinhos. Talvez, enquanto você assiste a esse vídeo, ninguém perceba, mas Deus está vendo os seus olhos encherem de lágrimas, porque existem lágrimas que não nascem da tristeza, mas nascem da saudade. Saudade da presença, saudade da voz do Pai, saudade do primeiro amor. E eu imagino Deus dizendo hoje para você: filho, eu senti a sua falta. Todas as vezes em que você chorou sozinho, eu estava perto. Todas as noites em que você pensou que eu havia ido embora, eu continuei ao seu lado. Você pode ter se afastado de mim, mas eu nunca me afastei de você. Volta para casa. A mesa continua posta. O seu lugar nunca foi ocupado. O seu nome continua aqui dentro do meu coração. Irmão, se hoje você sente vontade de chorar, não segure.
Talvez essas lágrimas sejam a poeira da caminhada sendo lavada. Talvez Deus esteja te devolvendo a sensibilidade que você havia perdido. Então, meu amado, feche os olhos neste momento e apenas diga: Pai, eu voltei. Eu não tenho argumentos, eu não tenho méritos, não tenho desculpas. Eu só tenho saudade. Saudade do teu abraço, da tua voz, da tua presença. Receba-me outra vez, ó Deus, e faça de mim aquilo que um dia eu fui. Ou melhor, faz de mim aquilo que o Senhor sonhou. Porque longe de ti, eu até sobrevivi. Mas somente contigo, Senhor, eu volto a viver. E quando esta oração sair do fundo do seu coração, lembre-se da promessa do Salmo 34:18, que diz: perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva os de espírito abatido. O Pai ainda está lá olhando o caminho, e quando vê um filho voltando, não pergunta primeiro onde ele esteve, mas sim, ele abre os braços, porque o amor de Deus é muito maior do que a distância que nos separa dele. Bem, meus queridos irmãos, eu me despeço por aqui. Que esta reflexão de hoje venha a edificar o seu dia, a sua vida e o seu coração. E que todos vocês tenham um dia abençoado pelo nosso Criador. E não se esqueçam de se inscreverem no meu canal Reflexões do Reino. Ativem as notificações, deixem o seu like, comentem, mas, acima de tudo, eu lhes peço, compartilhem o amor incondicional de Jesus. Nós precisamos compartilhar o Evangelho, a palavra do Senhor, pois o mundo está cego para isso, está cego para o amor verdadeiro e genuíno de Deus. E nós não podemos ficar parados diante da escuridão que está cegando as pessoas. Precisamos alertar e abrir os olhos dos nossos irmãos. Um forte abraço a todos e até o nosso próximo encontro. Fiquem com Deus, meus queridos. Sabe, Senhor, tenho andado meio sem rumo, perdi a visão, perdi o temor, não fui sábio. Sabe, Senhor, eu pensei que te conhecia, mas enganei a mim mesmo, manchei a pureza e fui pra bem longe de ti. Mas estou de volta,
ti. Ao tempo da inocência eu quero voltar, ao tempo da pureza eu quero voltar, da simplicidade com o Pai, humildade com Deus, ser curado do que o mundo me fez, ouvir a tua voz como sempre ouvi, amar tua palavra com todo o meu ser. Ó Deus, tô com saudades de ti, saudades de ti, saudades de ti. Sabe, Senhor, eu pensei que te conhecia, mas enganei a mim mesmo, manchei a pureza e fui pra bem longe de ti. Mas estou de volta pra ti. Ao tempo da inocência eu quero voltar, ao tempo da pureza eu quero voltar, da simplicidade com o Pai, humildade com Deus, ser curado do que o mundo me fez, ouvir a tua voz como sempre ouvi, amar tua palavra com todo o meu ser. Ó Deus, tô com saudades de ti, saudades de ti, saudades de ti. Ao tempo da inocência eu quero voltar, ao tempo da pureza eu quero voltar, da simplicidade com o Pai, humildade com Deus, ser curado do que o mundo me fez, ouvir a tua voz como sempre ouvi, amar tua palavra com todo o meu ser. Ó Deus, tô com saudades de ti, saudades de ti, saudades de ti. Ó Deus, tô com saudades de ti, saudades de ti, saudades.